Senhor presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha nessa noite, meu amigo Aleatar da Silva, o seresteiro de Bus estava aqui, não sei se já foi embora. Aproveitar também para cumprimentar meu amigo Nício Pereira, que não tive oportunidade na sessão passada. Seja bem-vindo, sempre com argumentação consistente. Nosso amigo lá de Urubici, não? São Joaquim, vereador lá, São Joaquim, que nos está prestigiando. Senhor presidente, parece que até nós tínhamos combinado, eu e a vereadora Marli, que o meu tema também é sobre crise. Depois que eu vi aquele vídeo que ela passou no início ali do Marcos Valério falando sobre corrupção, eu comecei a analisar. Bom, não era o Marcos Valério? Primeiro o Marcos Valério, falando sobre corrupção. Eu comecei, senhor presidente, senhores vereadores, a fazer uma análise sobre a questão dessa tão profalada, promulgada, crise brasileira. Mas antes de entrar nesse tema bastante relevante e propício, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre as manifestações desse último dia 16, aí, no domingo. Ora, pelo alarde, pelo que se imaginava, pelo que se estimava, foi uma decepção. Achei uma decepção. Ah, mas o senhor também não foi? Claro que não foi. Pode se chamar de ladrão lá, mas eu sou louco, porque na boca da população, todo político é ladrão, vocês sabem disso, sem exceção, até para rimar. Você já estiver na mesma situação que eu. Às vezes a gente está no lugar, todo político é ladrão, aí daqui a pouco se lembra que a gente... mas tu não és. Não, já falasse, todo mundo é. Entende? Então, a grande realidade que poucas pessoas não gostam de ouvir é a seguinte: o berreiro é livre, mas na hora de mostrar força, né, nós não vimos essa disposição. Quer ver uma coisa? Pelo cálculo da Polícia Militar, hoje falando com o Coronel Gomes, ele estimava que tinha 600 pessoas aqui. Vou falar daqui. Aqui, lá no outro campo é outro. 600 pessoas no domingo. O vereador Zancanaro estava lá, que eu vi. Que eu passei de carro ali, escondidinho, mas vi o senhor lá. Tinha 600 pessoas. No jogo do Brusque da segunda-feira, que era pago, tinha 3.000. Sim, mas onde era mais importante? Onde é que devia estar a população? Que na realidade é a classe média. Porque a classe rica, essa não se preocupa. A classe pobre usa a mesma filosofia do tiririca. Pior que está, não fica. E a classe média que se movimenta, que está pagando o maior preço hoje, é a classe média. E nós não vimos isso, essa força de movimentação no nosso país com relação ao dia 16. Então, na minha opinião, deixou muito a desejar. Ora, a Marcha das Margaridas, né, que são as trabalhadoras rurais, extrativistas, indígenas, quilombolas, deu mais de 35.000 pessoas lá em Brasília. Claro que patrocinado pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica. Algumas até deixaram de ir, depois fazer compra no shopping, mas deu mais do que em muitos locais. Então vamos parar de ser hipócrita, vamos falar a realidade. O povo gosta muito de berrar. É muito fácil berrar. A questão da crise, por exemplo. Tá? Quais são as crises que nós estamos atravessando hoje no Brasil? Acho que sempre enfrentamos. Crise econômica, desde que eu me conheço tem. Agora é maior, mas sempre teve. A crise política, com as reformas que não saem, que são travadas, que são adiadas, que são promulgadas e depois despromulgadas.
A crise institucional, que é a pior, essa é a maior e a causa de todas as outras, onde a população, que já é fraca, perdeu totalmente o crédito com as instituições públicas. Totalmente. Quando eu falo instituições públicas, é sem exceção. Perdeu crédito. Nós não temos. O político, então, é o mais desacreditado de todas as instituições. Então, a crise institucional, a crise econômica, a crise política. Vamos falar agora nas piores crises. A crise da água. Agora, veja um país como o nosso, que tem o aquífero Guarani. Agora descobriram outro aquífero que chama-se Alter do Chão, que abrange do Amapá, do Pará e do Amazonas, que é o dobro de reserva de água potável do que o aquífero Guarani, em torno de 86 mil metros quadrados, enquanto o aquífero Guarani em torno de 45. Olha a água de superfície que nós temos na bacia amazônica, e nós estamos com problema de água. Aí alguém pode dizer, mas vereador, aqui em Brusque, não, aqui está jorrando água direto. Mas não podemos falar em termos de Brusque. A crise da água é nacional e vai atingir Brusque por quê? Porque onde falta água para irrigação, para o arroz, para a soja, para fazer o beneficiamento dos produtos agrícolas, vai subir o preço. E subindo o preço, nós também vamos pagar. E a crise energética, da energia elétrica? Olha quanto é que já subiu a conta de luz. Hoje me mostraram a conta que passou de 60 para 140. Bem, mas como? Nós até estamos fazendo economia. A maior hidroelétrica só perde para a China, Itaipu. Estamos fazendo a Belo Monte. Quantas usinas nós temos e capacidade para construir outras? E passamos por essas crises todas. Então, essa história da crise institucional, ela é muito mais representativa do que a crise econômica e política que nós estamos vivendo hoje. É verdade. Vocês podem ter ideia do que eu estou te dizendo. Existem pessoas, principalmente na pequena indústria, o microempreendedor, que se beneficiam com a crise. Está se promovendo alguns negócios, mas entre nós aceitarmos que a crise existe e entre nós acharmos que não existe culpado, está aí uma diferença muito grande, um abismo. Quando um time de futebol perde, o Brusque, por exemplo, se tivesse perdido ontem, ia culpar quem? Técnico. Os jogadores, algum ou outro. Ora, quando o Brasil está indo mal, vão culpar quem? Vão culpar quem? O presidente. Mas é uma coisa normal. E ela diz o seguinte, eu envergo, mas não quebro. É a teoria do cabo do violão. O cabo do violão ele só quebra quando começa a arrebentar a corda. Quando as cordas começam a arrebentar, ele está envergando e vai quebrar. Então, o que está acontecendo? Envergo, mas não quebra. Então, primeiro arrebenta com a população, arrebenta com as instituições, depois é que vai quebrar. Ainda adianta mais quebrar. Conselho à parte da Vossa Excelência. Vereador Dejair, só para acrescentar alguns pontos, eu até vendo nas redes sociais, o que eu acho que um dos maiores empresários até acho a nível de Brasil, né, que colocava que ele, para vencer mais essa crise, o que ele orienta é se acordar cedo e trabalhar. Quem colocou isso, né, que foi um brusquense, que é o Luciano Hang, dono das lojas Avon. Então, se ele está fazendo o papel dele, botando a população para cima para, de fato, poder, como diz ele na maneira dele, se acordar cedo e trabalhar. Então, eu acho que é a melhor maneira para a gente poder sobressair de mais essa. Ele devolva a parte, vereador. Muito obrigado, vereador.
para terminar, nós queremos esconder que não existe crise, está errado, mas querer fazer dela, né, uma forma de justificar, muitas vezes, a nossa inoperância, também está errado. Entende? Porque a gente vê no setor, por exemplo, têxtil, metal mecânico, aqui, vou falar na nossa cidade, a crise se institucionalizou nesses setores. Aliás, só tem um setor, em Brusque principalmente, ou na nossa região principalmente, que está indo de vento em popa, vereador Quito. É o setor das igrejas pentecostais e neopentecostais. Essas estão aumentando. É verdade. Sabe por quê? Porque o primeiro passo de uma pessoa em crise financeira, onde é? Para ir para a igreja. E lá já vai passando o chapeuzinho. E já vê o dízimo, e já vem a oferta. Então, a crise existe. A crise institucional, a crise moral, a crise econômica e as outras crises que eu falei. Agora, a pior crise é a crise que nós estamos passando aqui no município de Brusque. Essa crise de estarmos, ou o prefeito está a cada dia no corredor da morte. Tanto o que entrou como o que saiu. Conselho da palavra. Vereador, eu conhecendo a Vossa Excelência, eu sei que você fez uma brincadeira com as igrejas. Eu quero dizer que eu sou evangélico, não acontece isso. Obrigado. Mas é uma verdade, vereador. Não é só, eu falei das igrejas pentecostais, porque que as que mais estão se propagando, né? A católica estabilizou mais ou menos o número de fiéis, a luterana também. Mas as pentecostais, cada dia sai uma em algum lugar. É sinal de que está havendo um progresso. O povo está buscando mais a fé. Senhor presidente, terminando então o meu pronunciamento, já que ainda tenho 1 minuto e 21 segundos. Ah, embaixo? Meu Deus, eu me acostumo com essa modernidade. Eu sou da época que ainda o presidente pedia para parar, o outro pedia para falar, e agora a gente tem que ir se adaptando. Mas viu, vereador lá de São Joaquim, leve lá para a sua cidade, nosso abraço aqui, uma cidade bonita, né, uma cidade que oferece para o turista todas aquelas condições de beleza, de relevo bonito, de clima e da população. Que o senhor seja bem-vindo aqui. E qualquer dia eu vou lá, talvez o senhor me ofereça uma maçã. Aqui eu pude lhe oferecer só um cafezinho. Muito obrigado.